Olá, seja bem-vindo ao módulo final do curso de NR35 para trabalho em altura. Se você chegou até aqui, parabéns! Estou orgulhoso de você, do seu desempenho, o seu esforço para completar esse curso que é de grande valia para a saúde e segurança dos trabalhadores, para a saúde e segurança de todas as pessoas. E nós vamos tratar agora nessa aula de um módulo muito importante. É a aula de número 8, que é a aula de primeiros socorros voltado para o trabalho em altura. Uma disciplina importantíssima, seja para qualquer área a que venhamos a trabalhar, que é a parte de primeiros socorros. Então é extremamente importante que nós compreendamos como nós devemos agir em situações de emergência, seja envolvendo o trabalho em altura ou qualquer atividade, qualquer acidente que venha ocorrer mediante atividade trabalhista. Beleza? Vamos lá, vamos embora? Então, vamos inicialmente entender o que viria a ser primeiros socorros. Primeiros socorros são todos os procedimentos utilizados no atendimento imediato a uma vítima que sofreu um acidente ou está passando um mal súbito. Esse atendimento é realizado por uma pessoa que a gente chama de leiga. Não, os primeiros socorros não é um atendimento especializado. O que é o atendimento especializado é o que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento de além dos primeiros socorros básicos. Ele vai fazer imobilização, transporte da vítima até um ambiente hospitalar. Por isso que a gente chama de atendimento pré-hospitalar. Ele vai até a porta lá do hospital verdadeiramente. Já o atendimento de primeiros socorros não, é um atendimento básico que visa exatamente diminuir o sofrimento e a gravidade de lesões e sequelas que uma vítima possa vir a sofrer. Beleza? Antes, exatamente, esse atendimento especializado, muitas vezes realizado pelo pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da equipe médica da empresa, dos brigadistas de incêndio, enfim, isso vai depender da realidade de cada empresa. Características importantes de um bom socorrista. Podemos dizer que 4 características são fundamentais para um bom socorrista. A primeira delas, como vocês estão vendo aí na tela, ó, as características de um bom socorrista. Segue na tela. Iniciativa, confiança, calma e solidariedade. Por iniciativa, é importante lembrar que nós devemos quebrar a primeira crença limitante no atendimento de primeiros socorros. É aquele de que a gente não pode mexer na vítima. Muitas vezes a gente encontra as pessoas envoltas a um acidentado e diz, ninguém mexe, não pode mexer. Não, nós devemos mexer na vítima, porque essa vítima ela precisa de receber o atendimento. Essa vítima a gente precisa identificar se ela tem sinais vitais, se ela está respirando, se ela tem batimentos cardíacos presentes. E muitas vezes ela em decúbito ventral, com o ventre no solo, com o peito no solo, com o rosto no solo, não tem condições de a gente fazer tais verificações. Então será necessário que a gente mexa nessa vítima, faça um rolamento nessa vítima, de forma a conservar o movimento da coluna cervical dessa vítima, logicamente, que é um assunto que a gente vai tratar mais na frente, mas nós devemos mexer. A gente escuta muito que não deve mexer na vítima. O que é que eu digo como regra sempre nos cursos? Eu não devo levantar de preferência. Levantar não. Porque ao levantar, se essa vítima tiver alguma lesão pré-existente a nível de coluna, você pode agravar. Mas mexer sim, tendo todo o cuidado na coluna. Beleza? Então temos que ter iniciativa. Confiança. A confiança está atrelada exatamente a esses conhecimentos. Aos conhecimentos que nós estamos adquirindo, a exemplo de um curso como esse. Calma é o que é extremamente importante para que a gente não termine nervoso ali em meio à cena e termina metendo os pés pela cabeça ou muitas vezes falhando na segurança do local, falhando no atendimento à vítima, tentando de forma muito brusca tirar a vítima do local. São várias situações que a falta desta calma pode terminar sendo prejudicial tanto para a vítima, como para a equipe de socorro, como as demais pessoas que estão envolvidas lá no evento. Solidariedade está relacionada exatamente à empatia, eu me colocar no lugar da vítima, saber que aquele ser humano precisa da minha ajuda, precisa do meu apoio, e eu vou lá fazer ajuda mediante aos conhecimentos que eu tenho. Bom, se a gente fosse falar de um primeiro aspecto dentro de um cenário de um acidente, a gente falaria da avaliação da cena. Na avaliação da cena, nós temos que o nosso primeiro comportamento a nos deparar com o acidente é solicitar a equipe especializada. E quando nós falamos de solicitação de equipe especializada, nós falamos de quê? Solicitação do SAMU, do Corpo de Bombeiros, de uma equipe de emergência, enfim, várias situações aí. Tem aí, um informativo para vocês de quando chamaram o SAMU, de quando chamaram o bombeiro. Se você quiser ver detalhadamente aí, é só dar uma pausa no vídeo e ler bem direitinho. Bora lá? Então,
Após solicitar a equipe de emergência, o que é que um bom socorrista deve fazer? Ele deve avaliar o mecanismo do trauma. Richard, o que é avaliar o mecanismo do trauma? Avaliar o mecanismo do trauma é tentar compreender o que ocorreu na vítima. Você encontra uma vítima caída ao solo com a moto ao lado dela. Ah, esse cara sofreu, essa vítima sofreu um acidente de moto. Eu encontro um trabalhador caído ao solo, a escada no chão e ele ao lado inconsciente. Essa vítima caiu na escada. Você vê alguém da água subindo e descendo, afundando e colocando a mão para fora, como quem está pedindo socorro. Você pensa, essa vítima está se afogando. Essa leitura que você faz da situação a gente chama de avaliação do mecanismo do trauma. Ah, afogamento, choque, queda, tudo isso é avaliação do mecanismo do trauma. Beleza? Então, ó, algumas situações aí relacionadas a essa biomecânica do trauma. Uma imagem aí, ó, de um choque, de um acidente automobilístico, de uma queda, enfim, de um choque elétrico. São várias as situações onde a gente faz essa avaliação. Após avaliar o cenário, olha o que é muito comum acontecer. Alguém vê alguém tomando choque, corre para ir ajudar e termina tomando um choque também, torna-se um acidentado. Alguém vê alguém se afogando, corre para entrar dentro da água para tentar salvar aquela vítima. Infelizmente, também tem toda a chance de se afogar. Alguém vê alguém atropelado, sendo atropelado, imediatamente aquela vítima está no solo, a pessoa corre para atender ela no meio da pista, e aí pode ocorrer dela vir ser atropelada também por um outro carro que venha passando, porque ela não atentou-se à segurança do cenário. Então, nosso primeiro ponto é avaliar as condições de segurança do cenário. Você, socorrista, deve sempre se perguntar, essa cena que eu me encontro é uma cena segura? Sempre se pergunte isso, beleza? Vou mostrar agora para vocês uma cena exatamente das pessoas que adentram um local de acidente sem avaliar a segurança do local e sem se perguntar, essa cena é segura? Vê só, acompanha comigo.警车走了，这人下来应该上护栏那边去了。对。那车刹不住了。不是，那我说怎么这么多人呢？操！4个人吗？然后下了4个人吗？完了！然后下了4个人。哎呀，我操！那车上还没死。对。Viu lá no vídeo? Infelizmente, as pessoas não se atentaram a fazer o isolamento e a sinalização da área. Então se liga em situações como essa e não comete esse tipo de erro. Só vai socorrer a vítima depois de você garantir a segurança dela através do isolamento e da sinalização. E automaticamente a sua segurança. Então aquela velha história. Você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar. Em quarto lugar, a segurança da sua equipe. E em quinto lugar, a segurança da vítima. Porque a segurança da vítima depende de todas essas primeiras 4 etapas de segurança. Beleza? Bora lá? Então, ó, falando sobre condutas de resgate. Ó, é fundamental o processo do socorro é essa avaliação da cena, onde a gente vai reconhecer e descartar perigos iminentes, determinando a necessidade de apoio. Olha essa imagem aí ao lado. O cidadão ele sofre um acidente, muito provavelmente um choque elétrico, mas veja, ó, trabalhava aí, eu acho que acredito nessa área de telecomunicações, sem capacete, sem luvas, sem bota de segurança, sem um cinto do tipo paraquedista. E aí, infelizmente, pessoal, a gente dá uma brecha muito grande, a gente abre uma janela para o acidente e isso faz com que essa falta de avaliação... Lembra que a gente falou da análise preliminar de risco? Com certeza nessa tarefa aí não foi feita uma análise preliminar de risco bem feita, onde não houve planejamento, organização e execução para que fosse realizada a atividade. E aí é com curso como esse que nós temos o propósito de não mais ver cenas como essa. Mas só cabe a você que está aí do outro lado da tela avaliar seu comportamento e não mais fazer, não mais tomar atitudes que sejam contrárias às normas de segurança, ao que a gente vem preconizado aqui durante 8 módulos preparados exatamente para que a gente faça com que você possa trabalhar com segurança e trabalhar com toda a precaução. Então, ó, situações no cenário que podem ser perigosos para o socorrista. Produtos perigosos, derramamento de combustível,
situações relacionadas a incêndio, né, que seria um derramamento de combustível, um ambiente quente que pode provocar um princípio de incêndio, fios elétricos provocando choque, sangue, fluidos que a vítima possa liberar. A exemplo de sangue, sem entrar em contato com o sangue da vítima, você pode pegar uma hepatite, você pode pegar um HIV, enfim. Então, o uso de luva como EPI fundamental para o atendimento de primeiros socorros. Lembrando que toda empresa deve conter um kit de primeiros socorros de acordo com a NR7. Tranquilo? Em relação aos fluidos, uma vítima também pode tossir, ela pode vomitar literalmente, liberando uma secreção, e nessa secreção vir sangue ou alguma coisa do tipo, e o socorrista também pode se contaminar. Então, todo cuidado é pouco em relação a essas situações. Então, bora lá, ó. Revisando. Solicite a equipe especializada, avalie o mecanismo do trauma, avalie as condições de segurança do cenário, perguntando se essa cena é segura para mim, isole a área, sinalize a área, principalmente em rodovias, onde a gente tem que colocar essa sinalização bem distante do ponto do acidente, e também promover medidas de biossegurança, que seriam a segurança da sua vida, com o uso dos EPIs, como foi citado agora, exemplo da luva, máscara e outros EPIs. Agora que eu estou apto a atender a vítima, eu tenho que entender 2 princípios básicos do atendimento de primeiros socorros. As estatísticas mostram que 2 coisas são importantes nesse aspecto. O que mata mais as vítimas hoje nos traumas é a perda de sangue. Você pode ver que a maioria das cenas de acidente é uma quantidade de sangue muito grande no cenário, e isso muito provavelmente foi a causa-morte da vítima. Em decorrência das lesões, houve também uma perda de sangue muito grande. Então, o que mata mais hoje é a perda de sangue, são as hemorragias. E o que mata mais rápido uma vítima, geralmente é a falta de ar. 2 aspectos importantes. O que mais mata é a perda de sangue, a hemorragia. E o que mata mais rápido é a falta de ar. Baseado nisso, os protocolos de atendimento, baseado no PHTLS, protocolo de emergência a nível mundial mais utilizado, que é o que a gente vai seguir aqui nesse curso, no PHTLS, 9ª edição, ele vai trazer o que a gente chama do XABCDE do trauma, onde na letra X, inicialmente, para a gente compreender, ele vai falar sobre as hemorragias exsanguinantes, onde, quando eu me deparo com uma vítima que tem uma hemorragia muito grave, geralmente essa hemorragia é a nível arterial, e para que vocês possam entender o que seria uma hemorragia arterial, vou mostrar na imagem aí, ó, se liga na imagem, vou mostrar. Ó, a hemorragia arterial ela tem como característica o sangue literalmente xiringando, o sangue vai sair com uma pressão muito grande. Quando eu tenho uma hemorragia venosa, o sangue ele unicamente escorre ali, onde a gente vê aquele corte de faca, com prego, alguma coisa do tipo, né? Um entorse, uma lesão, alguma coisa do tipo, pode gerar um pequeno sangramento no local aí onde ele vai escorrer. Já uma hemorragia a nível capilar é aquele arranhão que a gente sofre no joelho, no cotovelo, em alguns pontos do corpo onde não há, o sangue ele não escorre, ele fica só ali aquela mancha. A gente costuma dizer que ali só atingiu capilares, certo? Então, relacionado a essas grandes hemorragias, existem hemorragias internas e externas. A hemorragia interna, logo adianto, não existe basicamente tratamento de primeiros socorros para hemorragia interna. O ideal dentro dos primeiros socorros é aguardar a chegada da equipe especializada o mais rápido possível para encaminhar essa vítima o mais rápido possível para o hospital. Beleza? Nas hemorragias externas, por padrão, o tratamento é o uso de compressão direta, que é o que? É um curativo no qual a gente vai pegar. Se você não tiver um kit de primeiros socorros à sua disposição, você vai pegar, que seria o ideal, uma gaze, mas você pode pegar um pano limpo, alguma coisa do tipo, colocar sobre o ferimento da vítima, sobre a hemorragia e pressionar bastante aquela hemorragia até que se cesse esse sangramento. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem para vocês de como é que isso funciona. Ou, no caso da insuficiência dessa compressão direta, a gente sugere o uso do torniquete. O torniquete, antes, muito lendário, antigamente o pessoal falava muito mal do torniquete, mas vários estudos já mostram a grande eficiência do torniquete e o seu uso em situações, não só mais como antigamente se falava, em situações de amputação, mas também em outras situações. Então veja, o torniquete ele não é mais utilizado em situações como essa que vocês estão vendo na imagem aí, que a gente usava muito, inclusive eu já ensinei muito assim, só se usava em último caso em situações de amputação.
Não. Se a compressão direta, ó, como vocês estão vendo na imagem aí, ela não surtiu o efeito, eu posso partir diretamente para o torniquete, onde ó, se usa vários tipos de instrumento hoje para o uso do torniquete. Lembrando que o ideal é que o uso do torniquete, ó, aqui, ó, atenção, ó, o horário desse torniquete deve ser anotado lá onde foi feito o torniquete, ou na pele da vítima, que não seria o ideal, mas no esparadrapo, alguma coisa do tipo próximo à vítima, para quando ela chega no hospital, os médicos saibam o tempo que esse torniquete aí foi utilizado, o tempo que ele foi colocado na vítima. Tranquilo? Mas uma vez se apertou, arroxou ali, ó, não precisa estar folgando mais. Só a nível hospitalar que o pessoal aí vai fazer o tratamento. Caso a tua vítima não esteja uma hemorragia grave, qual é a nossa segunda preocupação? É a falta de oxigenação. A falta de oxigenação na vítima ela é muito importante. Então, quando eu tenho uma vítima inconsciente, eu não tenho como saber literalmente se essa vítima respira e tem batimento cardíaco. Então, é necessário que eu verifique tais sinais vitais. Então, ó, quando eu me deparo com a vítima, é importante eu determinar esse nível de consciência, saber se ela está consciente ou se ela está inconsciente. Se ela estiver consciente, ela pode apresentar duas características. Consciente e orientada, onde ela sabe responder todas as perguntas que você fizer relacionadas ao que houve, e a desorientada, geralmente ela não consegue responder às suas perguntas. A vítima consciente e desorientada, é importante que a gente informe isso à equipe de resgate, porque possivelmente essa vítima pode ter uma lesão um pouco grave a nível cerebral, que a gente vai chamar de trauma crânioencefálico, trazendo alguns males para essa vítima aí, um derrame cerebral ou alguma coisa do tipo que pode comprometer, inclusive, a vida da vítima horas depois ao acidente ou até dias depois ao acidente. Tranquilo? Se a vítima estiver inconsciente, aí a gente precisa fazer essa avaliação. Antes de tudo, é importante lembrar que nós precisamos estabilizar a cervical da vítima. O que seria a estabilização da cervical da vítima? Caso esteja com a cabeça lateralizada, o socorrista deve alinhar para a posição anatômica, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa posição anatômica, que pode ser realizada por trás da vítima, como vocês estão vendo aí na imagem da cabeça, ou o socorrista ajoelhado ao lado da vítima, onde o seu joelho vai estar alinhado ao ombro da vítima, naquele mesmo alinhamento das compressões torácicas, como vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar aí agora. E em caso, se a vítima apresentar resistência ou dor excessiva ao alinhamento, é melhor que você não faça. Então, mantenha a vítima naquela posição e aguarde a equipe especializada chegar. Tranquilo? Por que, Rigide, é importante esse alinhamento, essa estabilização da coluna cervical? Porque, ó, vamos só entender mais ou menos como é que funciona a coluna cervical. Olha para cá, ó. Tá vendo essa parte azulzinha aqui, ó, da cervical? Ó? Essa parte aqui, ó, é a parte da coluna cervical. Aqui a gente vai ter a parte da coluna torácica, que na área do nosso peito, vamos dizer assim. A parte da coluna lombar, a sacral, que é aqui, ó, e o cóccix, que é esse finalzinho aqui da nossa coluna vertebral. Beleza? Vamos só entender o seguinte. No meio dessa coluna passa o que a gente chama de medula espinhal ou medula óssea. E quando nós sofremos um acidente, uma queda de escada, uma queda da torre, uma queda do andaime, pode acontecer que a vítima tenha batido fortemente contra a estrutura e ter gerado um acidente que comprometa essa vértebra aqui, ó, e automaticamente haja uma compressão aqui dessa medula. Richard, o que é que essa medula faz? A medula leva a informação dos movimentos. Então, um acidente ou um trauma que gere essa descontinuidade aqui, ó, rompendo uma vértebra ou só pressionando contra a medula, pode gerar na vítima uma lesão, onde ela pode perder parte, inclusive, da movimentação, tendo uma paraplegia ou uma tetraplegia, certo? Então, uma lesão a nível medular pode ser extremamente perigosa para a vítima, certo? Então, ó, seccionar essa medula, esse nível aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, ou destruir literalmente a circulação interna dessa medula em alguma altura ali das vértebras, como consequência, a parte do corpo que fica abaixo da lesão irá sofrer um comprometimento da motricidade e até a perda do movimento e das sensações, levando a vítima a ficar paraplégica ou tetraplégica. Beleza? Então,
todo cuidado, pessoal. Então, pessoal, uma vez feita a estabilização da coluna cervical da vítima, nós vamos fazer o que nós chamamos de avaliação primária. Então, na avaliação primária, nós vamos verificar exatamente os sinais vitais da vítima, saber como estão se comportando. Então, como a gente viu lá no início, o que é que pode matar mais rápido uma vítima? Responda aí para mim. Isso mesmo, falta de respiração. Uma vítima que tem uma obstrução de via aérea pode morrer numa velocidade muito rápida. A falta de respiração leva uma vítima a óbito numa velocidade muito grande. Então, nossa primeira preocupação é a abertura das vias aéreas da vítima. Na abertura das vias aéreas da vítima, eu vou verificar se tem algum objeto estranho que está impedindo essa vítima de respirar. Podendo ser desde uma prótese que a vítima tenha uso, pode ser um aparelho dentário, ela podia vir mascando um chiclete, comendo alguma coisa, ela pode ter se engasgado com algo, os dentes podem ter quebrado, ter sufocando ela. Então, várias situações podem gerar uma obstrução de via aérea. Por isso que nosso primeiro passo é verificar se há alguma obstrução de vias aéreas. E tendo uma obstrução de vias aéreas, como é que eu faço para tirar, Richard? Usando luva, logicamente, você pode tirar uma forma de um gancho, vai lá na boca da vítima e tira na forma de um gancho, ou na forma de uma pinça. Você vai lá na boca da vítima e pinça o objeto que está gerando a obstrução da via aérea. Richard, se não tiver. Se não tiver, ou se você já tiver retirado, obviamente essa vítima tem que estar o quê? Respirando. Então você vai verificar aí, ó, se a vítima tem uma boa respiração. Richard, como é que eu verifico a respiração da vítima? Vamos ver mais na frente. Se a vítima está respirando ou não, é importante que eu cheque o quê? A circulação da vítima. Se existe presença ou não de batimentos cardíacos. Uma vez existindo batimentos cardíacos, a vítima respirando. Richard, minha vítima respira, tem batimento cardíaco, mas continua desmaiada, que seria a situação mais simples para a gente. O que é que eu faço? Note, essa vítima tem alguma disfunção neurológica. Então, nosso próximo passo é identificar realmente se há algum tipo de disfunção neurológica nessa vítima. Eu posso simplesmente, a vítima desmaiada lá, que eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas eu sei que ela respira e tem batimento cardíaco. Então, eu posso vir aqui no trapézio da vítima e fazer uma compressão nesse trapézio para gerar um desconforto na vítima, para ver se ela se contorce e tal, para que eu entenda que esse nível neurológico dela, esse rebaixamento neurológico dela é grave ou não. Se ela não responde a esse estímulo que você fez à vítima, muito provavelmente essa vítima está num estado mais gravoso, a gente poderia até dizer até que ela está num estado de coma. Então essa vítima requer todo cuidado, rechecagem sempre, se ainda continua com frequência respiratória e cardíaca. Beleza? Caso a vítima apresente só um desmaio simples, uma resposta motora ao estímulo, nós vamos verificar a exposição dessa vítima. Tranquilo? Vamos para algumas situações mais complicadas relacionadas a esse atendimento. Lembra lá de, Richard, como é que eu faço essa lá na letra B, a verificação se a minha vítima tem uma boa respiração? Como é que eu verifico as vias aéreas dessa vítima? Você vai fazer uma abertura dessas vias aéreas. Onde você vai, ó, como na imagem aí, ó, vai botar o polegar no queixo da vítima, vai abrir a boca dela para verificar se tem algum objeto. Richard, não tem nenhum objeto, mas minha vítima está com dificuldade de respirar. Existe uma manobra que a gente pode fazer, essa abertura das vias aéreas, a liberação das vias aéreas da vítima. Existem basicamente duas manobras. Essa primeira manobra que vocês estão vendo aí, ó, à esquerda de vocês, chamada de Jaw Thrust, é uma manobra, eu faço uma tração mandibular, onde é utilizado para vítimas de trauma. Atenção, presta muita atenção nisso agora. Vocês estão vendo a segunda situação, onde o socorrista, que ela é mais comum da gente ver na maioria dos cursos de primeiros socorros, onde o socorrista está com a mão na testa da vítima e faz uma elevação do queixo da vítima com o dedo indicador e médio no queixo dela, elevando. Com vítima de trauma, nós não fazemos essa manobra. A manobra de chin lift só é utilizada para vítimas de caso clínico, que não tem você não tem nenhuma desconfiança que houve um trauma, houve uma queda. Se sua vítima sofreu uma queda, sofreu um trauma, sofreu um atropelamento, não se pode fazer essa manobra de chin lift, certo? Tem que ser essa primeira manobra de Jaw Thrust. Richard, eu não sei fazer nenhuma das duas manobras e não entendi muito bem. Deixa a cervical da vítima só neutralizada. Não sobe, não mexe. Só mantém neutralizada, como nessa imagem aqui, ó. Estou mostrando a vocês. Você não erra dessa forma. Beleza?
Dúvidas ou questionamentos, vai lá no nosso fórum que a gente vai esclarecer. Muita gente aprende também uma técnica chamada de ver, ouvir e sentir. Essa técnica aqui, ó, a gente saber se a vítima está respirando, para a gente sentir se a vítima está respirando, para a gente ouvir se a vítima está respirando. Eu, particularmente, não recomendo essa técnica de ver, ouvir e sentir. Por quê? Porque quando o socorrista vai ouvir a respiração da vítima, se essa vítima chegar a tossir no local da ocorrência, o que é que vai acontecer com você, socorrista? Vai melar seu rosto todo de sangue, podendo entrar em contato com a mucosa do olho, do ouvido, e você ser contaminado por alguma doença pré-existente que essa vítima tenha. E ainda eu confesso a você, com anos que eu tenho como bombeiro militar, fazendo atendimento pré-hospitalar, dificilmente você vai conseguir ouvir a respiração de uma vítima num ambiente agitado, onde está passando um carro, onde tem vítima, onde tem gente curioso, tudo, viatura, enfim, não se consegue ouvir. Então, se você utilizar a técnica do ver, onde você vai visualizar os movimentos respiratórios da vítima, ou sentir, deixa eu pegar o bonequinho aqui do lado para mostrar aqui para vocês. Você vai pegar aqui, ó, não sei se você está vendo direitinho aqui, ó, você vai visualizar o movimento respiratório e vai pegar a ponta do pulso, ó, e encostar na pontinha do nariz da vítima, ó, e observar o movimento respiratório. Aqui você vai estar sentindo a respiração quente da vítima lá na base aqui do seu pulso. Beleza? Com essa técnica você consegue perfeitamente identificar se sua vítima está ou não respirando. Richard, e se minha vítima não estiver respirando? Se sua vítima não estiver respirando, o que você vai fazer? Obrigatoriamente você tem que verificar se sua vítima tem ou não presença de batimento cardíaco. Beleza? Na letra C, verificar se há presença de circulação. Richard, como é que eu verifico se minha vítima tem batimentos cardíacos ou não? No nosso corpo existem vários pontos onde a gente pode verificar o pulso, a presença de pulso na vítima. Porém, para o adulto, o local mais fácil, onde a gente tem um pulso mais palpável, é a nível de pulso carotídeo, que é uma artéria, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, ela vem do coração para irrigar o cérebro, ó, e passa dos dois lados. Então muita gente pergunta, Richard, qual lado que eu devo verificar? Qualquer lado. Qual é a dica? Preste atenção, coloca o dedo indicador e médio, ó, embaixo do queixo, segue a linha mandibular, ó. Quando você encostou no pescoço, basicamente você caiu em cima da artéria. Beleza? Onde você está aí, ó, corre de lado do seu colega do trabalho, vai na mãe, vai no filho, vai na esposa, verifica o batimento cardíaco, testa, aprende e automaticamente compartilha esse conhecimento com quem está aí à sua volta, que é importantíssimo para que a gente possa salvar mais vidas. Richard, se for uma criança, se for uma criança, a gente vai ter a verificação do pulso braquial. Na criança, o pulso braquial, que é esse que passa aqui, ó, abaixo um pouco aqui do músculo do bíceps, ele é uma artéria mais palpável para a criança e para o bebê. Tranquilo? Coisas a evitar na verificação do pulso arterial de uma vítima, principalmente a nível aqui carotídeo. Nunca verificar o pulso com o dedo polegar, beleza? O dedo polegar pode existir aí um pulso próprio seu que você esteja sentindo e pode ser confundível aí com o da vítima. Sempre dedo indicador e médio, certo? Também, ó, evita-se o máximo possível passar para o outro lado do pescoço da vítima. Forma correta é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Porque quando eu passo para o outro lado aqui, ó, eu posso estar pressionando aqui a traqueia da vítima aqui, ó, gerando um desconforto para a vítima que já tem uma lesão pré-existente. Tranquilo? Sigamos. Então, ó, para que a gente só possa revisar esse ABC do trauma, a gente viu que na abertura das vias aéreas, eu vou verificar as vias aéreas da vítima, vou verificar se a vítima tem uma boa respiração, verificando se a vítima está respirando e vendo os movimentos respiratórios, verifico a circulação da vítima e verifico os distúrbios neurológicos existentes que a gente viu. E, por fim, a exposição da vítima. Richard, e se minha vítima nem respira, nem tem presença de batimento cardíaco? A minha vítima morreu? Não. Primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça.
Nós, como não somos médicos, só no caso aí, se você que está do outro lado assistindo essa aula for médico, aí você pode literalmente definir ou não, baseado nos seus estudos e no seu conhecimento, se essa vítima está ou não no local em óbito. Porém, se não for médico, não pode determinar que essa vítima é em óbito. Então, toda vítima que nós identificamos que nem respira nem tem batimento cardíaco, para nós, socorristas, essa vítima encontra-se em parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, uma vez identificada que a vítima está em parada cardiorrespiratória, eu devo colocar a vítima sobre uma superfície plana e rígida, nunca sobre sofá, cama, banco de carro, nada disso, superfície plana e rígida. E aí eu vou identificar o local das massagens cardíacas. Como é que eu identifico esse local das massagens? Vou trazer o boneco aqui para que vocês compreendam mais uma vez. Eu vou encontrar essa linha intramamilar dos mamilos da vítima aqui, ó, ou a linha da axila da vítima. Eu vou fazer uma interseção entre essa linha com a linha do osso do externo. Então, esse ponto central aqui, ó, no meio do peito da vítima, eu vou encostar a base da minha mão, a parte hipotenar da minha mão, certo? Vou entrelaçar os meus dedos, dessa forma aqui, ó. Vou entrelaçar os meus dedos e colocar a base da minha mão hipotenar nessa linha intramamilar que a gente aprendeu e vou começar as compressões torácicas, certo? Então, ó, olha só para cá para a imagem. Eu vou iniciar as manobras de RCP, mantendo meus braços esticados e os cotovelos esticados sobre a vítima. Iniciar as compressões. Essas compressões elas vão ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros. E como é que eu vou medir isso? Não tem como. Não tem como você medir isso, logicamente. Mas só para que você entenda que tem que ser uma compressão com uma certa força. E pode acontecer de quebrar a costela da vítima, alguma coisa do tipo. Não é muito raro de acontecer, mas também não é simples não. Então nós temos que realmente colocar uma determinada força para que haja literalmente uma compressão torácica, para que esse coração possa sofrer um determinado nível de esmagamento, para que o sangue possa continuar circulando lá na vítima. Beleza? Então, ó, existe um protocolo que vai dizer o seguinte: para a maioria dos socorristas leigos que não tem um treinamento específico na área de atendimento pré-hospitalar, ele vai dizer que nós devemos fazer somente compressões torácicas durante 2 minutos. E a cada 2 minutos nós verificamos o pulso da vítima. Isso nas situações onde você não tiver como oferecer ventilação de forma artificial, através de um ambu, de uma pocket mask ou de uma máscara descartável. Aparelhos que possam lhe auxiliar na introdução de respiração de forma artificial para essa vítima. Tranquilo? A velocidade das compressões, pessoal. É importante a gente entender que a velocidade das compressões vai ser entre 100 a 120 compressões no tempo de 1 minuto. Isso a gente está falando de frequência, de velocidade. Lembrando que para o socorrista leigo, ele vai fazer as compressões de 100 a 120 compressões no tempo de 1 minuto. Então, Richard, em 2 minutos vai dar quanto? Entre 200 e 240 compressões. Após essas compressões, você vai verificar o pulso da vítima, gastar ali no máximo 10 segundos. Caso você não sinta que houve retorno da vítima, você volta a fazer as compressões de novo ou reveza com alguém até a chegada da equipe especializada. Richard, se eu tiver algum meio de oferecer respiração artificial para essa vítima, como é que eu faço? Você vai seguir esse protocolo aqui, ó, onde você vai realizar 5 ciclos, onde cada ciclo desse você vai realizar 30 compressões com 2 ventilações de emergência. 30 compressões com 2 ventilações de emergência. Isso durante 5 ciclos. Ao término desses 5 ciclos, você verifica o batimento cardíaco da vítima e começa novamente um novo ciclo. Isso até a chegada da equipe especializada. Beleza? Aqui é uma imagem só para a gente entender exatamente como vai funcionar essas compressões, posicionamento do socorrista, identificação do local de forma mais pontual. Veja, aqui ó, eu tenho a linha intramamilar, como a gente viu, o osso do externo e o ponto onde eu vou encostar aqui a base das minhas mãos. Olha como deve ficar o corpo do socorrista. Ó. Uma linha de 90 graus com o peito da vítima aqui. Ó. Nada de ficar com o ombro mais para trás. Certo? Lembra, ó, braços esticados, cotovelo travado e o sobe e desce é unicamente ó, do seu ombro. Tranquilo? Richard, se for uma criança, eu vou fazer desse mesmo jeito? Não. Se for uma criança, você vai usar uma única mão e aí vão ter outros protocolos que vai seguir aí
as compressões torácicas para quando a gente tenha crianças e bebês. E é isso aí, vocês podem ver no curso que a gente tem também, um curso de primeiro socorro, nossa plataforma, um curso mais completo. Esse é um curso um pouco mais básico, porque está dentro do curso NR35, mas que a gente já está abrangindo muita coisa, você vai ter a capacidade de salvar qualquer pessoa com tudo que a gente está vendo aqui. Mas se for com uma criança, é com a única mão aí, como vocês estão vendo. E se for um bebê, um neonato, seria exatamente de uma dessas duas formas aí, ó. Ou com o dedo anelar e o dedo médio, ou com os 2 polegares, da forma como você está vendo aí. Richard, eu ouço falar muito no desfibrilador. O que é o desfibrilador? O desfibrilador, pessoal, é um equipamento que ele vai agir em algumas situações específicas de parada cardiorrespiratória. E aí, esse equipamento, ele literalmente vai dar um choque na vítima, fazendo com que a vítima retorne com esse coração que estava parado. Vocês vão ter um vídeo aí nesse módulo 8, explicando exatamente como é que se usa o DEA, beleza? Então, ó, tem aí no slide para vocês verem, mas tem um vídeo sensacional aí, feito pelo pessoal do SAMU, para que a gente entenda bem direitinho como é que faz o uso do DEA. Tranquilo? Então, existe uma lei, na grande maioria dos estados, que obriga que shoppings, casas de show tenham um desfibrilador automático como esse. Então, é por isso que é importante que a gente aprenda a fazer o seu uso. Então, vai lá nos vídeos e atenta aí a esse vídeo que nós colocamos na plataforma aí para vocês. Richard, e se eu não conseguir reanimar a vítima, o tempo for passando e o resgate não chegar, quando é que eu devo parar? Olha só, até que haja o retorno cardíaco da vítima, a vítima pode se mexer no local, ela pode retornar, pode abrir os olhos. Alguma dessas situações, é a primeira situação quando eu devo parar. A chegada do suporte avançado, seria o pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros. A terceira hipótese seria a exaustão do socorrista. Você já tentou, já revisou com pessoas, e o SAMU não chegou, a equipe especializada não chegou e você não tem mais forças para fazer. Então, realmente, em situações como essa, não tem mais o que fazer, porque você não tem mais forças, não tem mais habilidades para continuar as manobras de ressuscitação. Ou uma situação onde haja um ambiente perigoso, um ambiente de risco para você. Você estava lá realizando as manobras, começa um incêndio, começa alguma coisa do tipo, e infelizmente coloca a sua vida diretamente em risco, e aí você tem que parar essas manobras para manter aí a qualidade da sua vida e resguardar-se de um possível acidente. Vamos falar agora sobre as convulsões. E aí eu te pergunto, você sabe o que é uma convulsão? Você sabe por que ela acontece? O que é que acontece com o nosso corpo durante uma convulsão? Vamos entender o seguinte, a convulsão nada mais é do que um curto-circuito. Essas crises elas decorrem de uma atividade elétrica muitas vezes anormal do cérebro, causado por um desbalanceamento entre alguns neurotransmissores aí que tem na nossa cabeça. Os neurotransmissores nada mais são do que moléculas que os neurônios usam para se comunicar, certo? E essa falha, esse desbalanceamento vai gerar uma espécie de curto-circuito na cabeça da pessoa, onde ela vai perder a consciência. E aí, durante essa perda de consciência, vai vir exatamente aquela fase que a gente vê das contrações súbitas, dos braços, das pernas, do abdômen, da parte mandibular da vítima, onde ela vai ter todo o tônus muscular enrijecido, ela vai se enrijecer toda, certo? Que aí, nessa fase de enrijecimento a gente chama disso de fase tônica. E que, inclusive, assim que terminar as convulsões, a gente vai ver exatamente um relaxamento de toda a musculatura da vítima, que a gente chama essa fase de fase clônica, certo? Então, ó, lembrando que esses movimentos são um pouco violentos e que eles podem provocar lesões para a vítima. Então, por isso a importância dos primeiros socorros. Outra coisa importante, você não tem como controlar esses movimentos involuntários. Eles são involuntários e não tem como você minimizar. Você pode minimizar os danos para a vítima, fazendo o controle da cervical dela, afastando objetos próximos à vítima, aí, ó, como vocês estão vendo no slide. Lateralizar a cabeça dessa vítima. Em que situações? Muita calma nessa hora. Preste atenção aqui, escuta bem. Só pode se lateralizar a cabeça de uma vítima que está havendo convulsões em vítimas de caso clínico, porque se ela tiver alguma lesão a nível cervical, nós não podemos lateralizar a cabeça dessa vítima, e sim temos que lateralizar o corpo por inteiro, no que a gente vai conhecer como posição lateral de segurança, que é essa posição que vocês estão vendo aí, ó. Coloquei para vocês um passo a passo de como deixar a vítima
na posição lateral de segurança, que é uma posição muito segura para a vítima. Tranquilo? Fazendo com que ela possa respirar normalmente, mesmo inconsciente, e se houver o que a gente vê naturalmente havendo em algumas vítimas, que é a liberação de uma secreção, essa secreção ela não vai se afogar com essa secreção, não vai gerar uma obstrução de via aérea, ela vai conseguir respirar naturalmente quando você coloca ela nessa posição aí, que a gente chama de posição lateral de segurança. Tranquilo? Outro mal que atinge diretamente o trabalhador que faz atividade, que realiza atividade em altura, é o que a gente chama de síndrome da suspensão inerte. Olha, acompanha comigo aqui no slide. São essas situações onde o trabalhador ele fica empendurado, ele fica inerte, ó. Ele fica lá por muito tempo parado e por estar muito tempo parado, o próprio cinto paraquedista vai gerar uma compressão, principalmente se ele estiver mal ajustado, vai gerar uma compressão nos vasos sanguíneos, fazendo com que haja uma dificuldade de circulação sanguínea aí nessa vítima. Então, a síndrome de suspensão inerte é uma falha no sistema circulatório, ocasionada exatamente por esse longo período em suspensão, inerte, parado, certo? Onde vai haver esse comprometimento da circulação do sangue na vítima. Então, ó, acompanha comigo aí o progresso da síndrome de suspensão inerte numa vítima. A vítima presa pelo cinto de segurança, as suas pernas, por ela estar suspensas, comprime os vasos sanguíneos, fazendo com que, pela própria força da gravidade, pelo próprio direcionamento do fluxo sanguíneo, que do coração para as extremidades, o sangue é levado através das artérias, e das extremidades até o retorno para o coração é pelas veias, e as veias são menos calibrosas do que as artérias, então há uma dificuldade do retorno sanguíneo para o coração, e aí essa vítima começa a sentir dor, a sua frequência cardíaca é elevada, ela começa a liberar hormônios de estresse que são altamente prejudiciais para o corpo. Essa ação do bombeamento do sangue se reduz e há uma diminuição desse retorno para esse coração, que automaticamente diminui a oxigenação do cérebro e aí, pelo um ato reflexo, há uma queda da frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. Aí, o fluxo de sangue diminuindo no cérebro, a vítima desmaia por uma falta de oxigenação. E aí, em decorrência dessa inconsciência e dessa diminuição do fluxo cardíaco e de oxigênio a nível cerebral, há uma lesão no cérebro e uma eventual morte por parada cardiorrespiratória. E isso, pessoal, numa velocidade, infelizmente, muito grande. Os estudos vão mostrar aí que uma vítima vai sofrer com a síndrome da suspensão inerte entre 6 a 12 minutos. Ela já pode chegar até a óbito, a depender aí do tipo do acidente. Então, vou colocar um vídeo para vocês aí na plataforma de um acidente que muito provavelmente a vítima sofre os males da síndrome da suspensão inerte e ela fica lutando ali para sair daquela situação. Então vocês vão ver no vídeo lá direitinho para a gente entender a importância de estudar isso que a gente está estudando. Richard, mas o mais importante, estamos falando de primeiros socorros. Como é que eu vou agir se eu tiver um colega que sofreu um mal, uma queda e ficou lá empendurado, inerte e pode estar sofrendo com a síndrome da suspensão inerte? Uma vez realizado o resgate da vítima, você deve manter a vítima sentada, de preferência, se você tiver algum risco de lesão a nível cervical nessa vítima, colocar essa vítima naquela posição que a gente viu, lateral de segurança, onde eu devo manter. Por que eu devo manter as pernas da vítima flexionadas? Para que não haja um retorno abrupto de sangue para a vítima, porque esse retorno abrupto de sangue para a vítima pode gerar um edema pulmonar, gerar até uma parada cardiorrespiratória a um nível mais grave. Tranquilo? Então, ó, esse é um tema extremamente importante a ser estudado. Lá no nosso site vocês vão encontrar matérias sobre a síndrome da suspensão inerte, onde vocês podem compreender de forma mais fácil. Eu vou também, ao final dessa aula aí, deixar um link da nossa matéria sobre síndrome de suspensão inerte, se você quiser se aprofundar. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, o tema de primeiro socorro, síndrome de suspensão inerte, enfim,
Manda tua dúvida para a gente lá no fórum, para que a gente possa debater, possa discutir esses assuntos aí, para que a gente possa literalmente ajudar a salvar vidas e evitar aí que vidas sejam ceifadas pelo mau atendimento. Tranquilo? Vamos ver a frase que a Prevenida trouxe para a gente aí, para a gente encerrar essa aula. Ser socorrista é estar atento, alerta e atuar na hora certa, sem nunca desfalecer. Ser socorrista é amar o semelhante, estar presente no instante em que alguém está a sofrer. Eita, Prevenido até rimou hoje. Show de bola, muito bom. Pessoal, obrigado a você que nos acompanhou aí durante todo esse curso. Foram 8 módulos, 8 aulas, muito material aí para que vocês possam fazer o download. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Eu peço de coração que deixem lá o feedback do curso, seja no fórum, seja lá no final do curso, tem lá um espaço para que vocês possam deixar os seus comentários sobre o curso, colocar lá se o curso valeu 5 estrelas para você, o que é que a gente pode melhorar para trazer um curso ainda melhor para vocês, o que é que a gente pode oferecer. Nós estamos abertos aí às opiniões de vocês, para que a gente possa fazer cada dia mais um curso com melhor qualidade, porque o nosso lema, o lema da S2 Treinamentos é fazer com que o ambiente de trabalho seja um local mais seguro e mais produtivo, onde a gente com esse curso online tenta democratizar o ensino, que um curso como esse possa chegar para qualquer região, para qualquer cidade do país ou até fora do país, onde há pessoas que são carentes de uma instrução como essa, regiões onde ainda essa instrução não pode chegar, e através dessa modalidade EAD nós temos um sonho de poder atingir muitas pessoas para que a gente diminua os índices de acidente e possa automaticamente salvar mais pessoas e garantir que o ambiente de trabalho seja um local seguro e produtivo. Forte abraço, obrigado por tudo, gratidão é o que eu posso dizer a você por ter nos acompanhado aqui até o fim. E lembre-se, segurança em primeiro lugar. E para variar, eu vou encerrar com a frase mais discutida nesse curso. Segurança do trabalho se faz com planejamento, organização, para que depois você possa executar. Forte abraço, nos vemos aí em qualquer outra ocasião. Fui!